A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Gênesis, capítulo 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Versículo 2. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Versículo 3. E ela disse: eis aqui minha serva Bila. Entra ela, para que ponha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Versículo 4. E assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher. E Jacó entrou a ela. Versículo 5. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Versículo 6. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou-o Dan. Versículo 7. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Versículo 8. Então disse Raquel: com grandes lutas de Deus tenho lutado com minha irmã. Também venci. E chamou Naphtali. Versículo 9. Vendo, pois, Leia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Versículo 10. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Versículo 11. Então disse Leia: vem uma turba, e chamou Gade. Versículo 12. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Versículo 13. Então disse Leia: para minha alegria, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou-o Asser. Versículo 14. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou madrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das madrágoras de teu filho. Versículo 15. E ela lhe disse: já é pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as madrágoras de meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas madrágoras de teu filho. Versículo 16. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as madrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Versículo 17. E ouviu Deus a Leia, e concebeu, dando à luz um quinto filho. Versículo 18. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou-o Issacar.
Versículo 19. Léia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. Versículo 20. E disse Léia: Deus me deu uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-o Zebulon. Versículo 21. E depois teve uma filha, e chamou-a Diná. Versículo 22. E lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fértil. Versículo 23. E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. Versículo 24. E chamou-o José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. O acordo com Labão. Versículo 25. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir de volta ao meu lugar e à minha terra. Versículo 26. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Versículo 27. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Versículo 28. E disse mais: Determina-me o teu salário, que te darei. Versículo 29. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido, e como cresceu o teu gado comigo. Versículo 30. Porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Versículo 31. E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Versículo 32. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os malhados e salpicado entre as cabras. Isto será o meu salário. Versículo 33. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres o meu salário estiver diante da tua face, tudo que não for salpicado e malhado, entre as cabras e negro, entre os cordeiros, será tido por furtado. Versículo 34. Então disse Labão: Está bem, que seja conforme a tua palavra. Versículo 35. E separou naquele mesmo dia os bodes, listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que havia brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e deu-os nas mãos de seus filhos. Versículo 36. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o rebanho dos rebanhos de Labão. Versículo 37.
Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. Versículo 38. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nas pias de água, onde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. Versículo 39. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Versículo 40. Então separou Jacó os cordeiros, e virou o rebanho para os listrados, e para todo o negro, entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, separado do rebanho de Labão. Versículo 41. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Versículo 42. Mas quando era fraco, o rebanho não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Versículo 43. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos.